Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta aí. Hoje é um dia importante. Nós vamos ter a nossa assembleia para votar num novo síndico, né? Nós estamos com uma síndica interina, né? Que foi votado no mês passado ou mês retrasado. Bom, enfim, foi votada uma síndica interina. E agora nós vamos estar numa nova assembleia aqui. E como quem acompanha o canal aqui do condomínio, vocês puderam perceber, eu fiquei um bom tempo sem gravar, né? Por conta da correria, né? Isso é normal. Eu gostaria de ter gravado algumas coisas, porque aconteceu muita coisa. E toda vez que eu parava para sentar, eu falava, hoje eu quero gravar sobre um assunto, aí eu fazia as anotações, aí eu não conseguia gravar. Quando eu ia gravar, aquele assunto em relação ao condomínio já estava meio que ultrapassado, porque estava acontecendo outras coisas, tá? Foi um mês muito intenso, mas essa semana eu consegui separar um tempo. Para quem pôde acompanhar aí, eu consegui um tempo à noite aqui, a Silmara, a gente fez uma forma de uma entrevista, pedi para o pessoal fazer perguntas para ela, e aí a gente fez em forma de entrevista para ela poder esclarecer como é que ela vai lidar com alguns problemas que nós estamos enfrentando, né, diante da gestão, desde a gestão antiga, tal. Então foi o que eu consegui fazer. Antes disso, sem chance, não conseguia tempo para fazer algumas anotações, mas daqui a pouco se perdia e tal. Hoje, como vai ter muita gente que está assistindo são pessoas novas, né, que talvez nunca viu nada do canal, eu só quero contextualizar algumas coisas aqui do condomínio, tá? No condomínio aqui nós temos 3 grupos principais, que eu vou dizer assim. Um deles é um grupo chamado Moradores, RNU, alguma coisa assim. Ele é o mais democrático, é onde que está. Nós estamos falando de um contexto de condomínio que existe um grupo de pessoas que defende a antiga gestão e um grupo de pessoas que está querendo mudanças. E nesse grupo está bastante gente dos dois lados. A impressão que a gente tem é que tem mais gente do lado das pessoas que querem as mudanças, né? Então esse é o grupo mais aberto, né? Que está todo mundo lá, é onde que acontece o quebra-pau geral, né? Então um fala uma coisa, outro fala outra. Pelo que eu entendi do tempo que eu tô aqui, é de lá que saem os prints que resultaram em processos para muita gente da gestão passada, né? Muitos deles não deram em nada, porque era simplesmente coisas que não tinha nada a ver, né? Era a ideia aí da antiga gestão era só mesmo pressionar, colocar medo nas pessoas. Muitos deles não deram nada, outros ainda estão em andamento, então vai ter que esperar o desfecho final, né? Mas a gente já recebeu de alguns moradores que o pessoal mostrando lá o desfecho do juiz para desconsiderar, porque não tinha nada demais. Um outro grupo que existe é chamado, de vez em quando muda o nome, tá? Mas hoje ele está RNU, o gigante acordou. Esse grupo, ele foi criado pelas pessoas que estavam insatisfeitas com a gestão antiga, começou a criar um grupo para poder discutir os problemas, porque no grupão lá, a gente chama de grupão, que é o de moradores, era impossível falar dos problemas lá sem ter uma discussão dos dois lados, e assim, só que nós tínhamos uma galera lá extremamente ofensiva, né? O pessoal que estava xingando o tempo todo, falando coisas absurdas, tá bom? E aí criou esse grupo. Esse é um grupo que ele é aberto, né? Qualquer pessoa pode participar, mas desde o começo eu percebi que algumas pessoas do outro grupo não foram aceitas nesse. Por quê? Porque lá no outro grupo eles xingavam, eles ficavam causando, mandando um monte de coisas, daí o pessoal não quis aceitar, e era um número pequeno. Mas é um grupo aberto, ou seja, quem está lá pode se manifestar, pode expor suas opiniões, mas majoritariamente as pessoas que estão lá são do grupo que querem uma nova gestão. Tá? E existe um outro grupo que ele tem o nome de Mural, tá? Era o grupo que a antiga gestão usava para comunicar todo mundo. O que aconteceu nas últimas semanas, tá? Esse grupo, ele nunca foi um grupo aberto, era sempre só os administradores que mandavam mensagem. E nas últimas semanas, ou da semana passada, ou não sei se foi no começo dessa, ou no final da semana passada, que começou a acontecer, as pessoas que são contra a gestão anterior, que é o grupo que eu faço parte, tá? Só para já avisar quem está chegando agora, o grupo que eu faço parte. Eu nunca estive naquele grupo, eu esqueci, na época que eu vim morar aqui, era para eu ter pedido para me colocar lá, mas eu esqueci. Mas a galera começou a ser tirada daquele grupo, o pessoal começou a tirar as pessoas, colocou pessoas novas lá, né? E aí ficaram lá só, entre aspas, tá? Entre aspas, só a galera que é a favor da antiga gestão. O que a gente percebeu é que tem muita gente lá que só estava lá, né?
e possivelmente só recebia as informações que eles queriam passar. Tá? Então, para você que está chegando agora, é isso que acontece no condomínio. Se você pedir para te colocar em algum grupo, possivelmente os mais fáceis de entrar é o do moradores, né, que é a nossa rinha, o RNU, que é o grupo mais, é aberto para qualquer pessoa, tá? Mas a maioria das pessoas que está lá são a favor de uma mudança, tá? E tem um terceiro grupo, que esse grupo ele é mais aberto, né? Tem pessoas que não são do condomínio, tudo, que é o grupo do desapego. Lá é basicamente para a pessoa fazer vendas lá. É um grupo bacana, eu não acompanho muito, porque chega muita mensagem lá, mas lá aparece bastante coisa boa. A minha esposa que vira e mexe compra alguma coisinha de lá. É o resumo, tá, de como é que tá funcionando a questão de comunicação aqui do nosso condomínio, tá bom? Hoje nós temos a eleição, tá? Nós vamos ter a eleição, nós estamos com uma síndica interina, é a Silmara. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, confirmado de candidatos externos, está só a Silmara. E tem uma pessoa que trouxeram pra gente lá como é que eu posso dizer assim, um PDF, não sei se eu posso dizer que com os trabalhos dela, com a proposta dela, eu vou chamar ela de Dona Augusta, ou Augusta, né? Chegou para nós na madrugada de quarta para quinta-feira, a gente não sabe ainda se ela mandou todos os dados, tá? Que a empresa que cuida aqui, a Habita, né, a administradora, ela, naturalmente, por conta da própria lei, ela exige alguns dados, né, alguns documentos de pessoas externas que não fazem parte do condomínio. Então, para esse momento, existe a Silmara confirmada. Essa segunda pessoa que vai se candidatar, não sabemos ainda se mandou todos os documentos, está tudo ok para ela participar. E à noite, quando for ter a assembleia de eleição, né, de votação lá, é onde que a gente sabe que qualquer morador, né, estando dentro dos critérios legais, eles podem se candidatar, qualquer um, tá? Então isso aí faz parte. Então chega lá, qualquer pessoa fala, eu quero me candidatar, vai abrir espaço para a pessoa lá, vai ter alguns momentos para fazer perguntas e tal, e para as pessoas se candidatarem, tá bom? Só para vocês saberem, então, por enquanto, o que nós sabemos é isso, tá bom? Talvez quando o vídeo subir, já vai estar definido lá se a segunda candidata externa já está confirmada ou não, mas é isso. No primeiro aqui, bem de cara, eu quero deixar um recado para a galera que se opõe ao nosso trabalho aqui de mudança, tá? O primeiro vídeo que eu fiz foi qualificar, né, atribuir a essas pessoas o termo de covardes, tá? Foi o primeiro vídeo que eu fiz, por quê? Porque a gestão anterior, juntamente com as pessoas que estavam fazendo parte do grupo lá da gestão, eles começaram a multar pessoas por estarem levando abaixo-assinado, né, ou até mesmo postar nos grupos e multar essas pessoas, levar notificação de multa por supostamente estarem incomodando, que era uma mentira, né? Tanto é que, até onde eu sei, algumas pessoas estão processando eles. E eu acho isso muito bom, tá? Só que o que acontece, gente? O covarde, quando ele é covarde, é uma característica majoritária nele, ele vai continuar sendo, tá? Então, ou seja, durante esse tempo todo, essas pessoas que apoiavam a gestão anterior, continuaram aprontando coisas, continuaram torrando a paciência, levando questões que não tem nada a ver, criando situações ridículas, quem está no grupo aí sabe, tá? Criando situações ridículas. E a última foi o seguinte, eles apresentaram a candidata deles, eu não conheço a mulher, tá? Não faço a mínima ideia, possivelmente é uma pessoa trabalhadora, tem seus méritos lá, tal, é uma pena, né, para ela que ela tá vindo através dessas pessoas, tá? Mas eles apresentaram a candidata no grupo de madrugada, mandaram lá os documentos e começaram a insinuar que a gente ia ter grandes surpresas lá sobre a síndica interina, tá? Eu vou citar o nome dela aqui, a Silmara, porque eu sei que a gente conversa bastante, eu fiz a entrevista com ela, começou a falar que nós íamos ter surpresas sobre ela. E qual que era a surpresa? Eu acho que a intenção deles era mostrar isso lá na Assembleia, mas eles quiseram se antecipar e mandaram no grupo. O que eles fizeram? Foram lá no site chamado Jus Brasil, pegaram os dados da síndica, colocou, e lá no Jus Brasil, se você paga um valorzinho lá, não lembro o valor, mas você paga um valor, ele mostra um monte de, como é que chama? De questões judiciais envolvendo aquele CPF, coisa que são públicas, tá? Então mostra lá, aí eles pegaram, através de inteligência artificial, fizeram uns textos e mandou no grupo. Então qual que era a ideia deles?
manchar a imagem da Silmara. A Silmara já mandou todos os documentos que precisavam lá, mas a postura deles era manchar a imagem dela e falar assim, ó, nós temos alguém melhor, essa aí é furada. O que eles esqueceram, tá? Primeira coisa, a Silmara, o ano passado, foi usada por eles, tá? Não foi através de um morador, mas foi usada por eles para dividir votos com uma outra candidata que era forte na época e perdeu por pouca diferença, tá? A Silmara foi usada pela antiga gestão para dividir votos. Aí esse ano, eles acharam por bem acusar ela, né, pegar os dados dela, colocar lá e acusar ela de ser uma má pessoa, porque tem um monte de, não sei quantos, não sei se era 6, tá? Só que, qual que é a segunda característica que esses caras têm? Que a covardia me incomoda muito, me preocupa, porque uma pessoa covarde, quando ela tem um certo poder, ela cria um caos muito grande. Mas eles têm uma segunda característica, tá? A segunda característica é que eles são muito burros, tá? São burros mesmo. Porque eles mandaram lá as informações, só que o que eles imaginavam é que as pessoas não fossem ler. E todo mundo que leu o documento vai mostrar lá que aqueles casos lá, alguns o juiz nem aceitou. Você tem o direito de processar alguém por qualquer coisa. A questão é se aquilo vai avante. Alguns o juiz nem aceitou, alguns lá foi dado desfecho, já resolveu o problema. Então a ideia deles, eu não sei como é que funciona isso, mas eu acredito, por conta dessa motivação, dessa exposição, caberia até um processo, tá bom? E quando eu falo que eles são covardes mesmo, que alguns deles entraram nesse grupo que é o mural lá, esqueci o nome, gente. O nome do grupo é dos moradores. Com nomes diferentes, ou seja, o pessoal descobriu quem eram eles, né? Mas eles entram com outro nome para sugerir, que são pessoas que não têm credibilidade, mas para sugerir que alguém novo ali está levantando questões, está aparecendo, nossa, olha que absurdo, olhem só para isso. Mas eu vou dizer aqui, olhando para vocês, eu vou estar lá hoje, eu quero que vocês estejam lá. Vocês são muito burros mesmo, aí minha câmera até caiu aqui. Vocês são muito burros e são covardes, tá bom? São muito covardes o que vocês fizeram. E eu quero fazer um desafio aqui para vocês, tá bom? Para vocês aí que fizeram isso aí lá no grupo lá. Faz a mesma coisa com o queridinho de vocês, o síndico que pediu para sair lá. Pega lá os dados dele e põe no site para vocês verem o que aparece. Aliás, vocês sabem o que vai aparecer, né? Vocês sabem. Eu quero ver vocês fazer isso e mandar lá no grupo de vocês lá, que é um grupo fechado e só vocês que falam, manda lá o deles. Aliás, eu vou fazer outro desafio. Põe o de vocês que fizeram isso, que entraram lá no grupo com outro nome, ou até o outro que tem o nome dele mesmo lá, que vive causando lá. Põe o nome de vocês lá no Jus Brasil e manda lá no grupo. Quero ver se vocês são homens de verdade, se vocês têm coragem. Vocês não vão fazer isso, sabe por quê? Porque vocês sabem que vai aparecer coisas semelhantes ao que apareceu da Silmara, coisas que estão em aberto, coisas que já foram resolvidas. Então, assim, vocês são covardes, vocês são burros. E eu disse pra vocês, e vou repetir aqui, ó. Vocês vão se dar mal por conta dessa covardia de vocês, tá bom? Eu não me incomodo quando as pessoas cometem erros, e aí depois elas entendem, ó. Do nosso lado aqui tem pessoas que já fizeram parte da gestão antiga. E são pessoas que a gente percebe que as pessoas reconhecem que falhou, que não deveria ter assinado coisas, que não deveria ter participado e estão se posicionando. Mas vocês não, vocês continuam insistindo em serem covardes. Tanto é que um de vocês que está aí já me ligou se passando por outro nome. Eu vou falar o nome falso que ele passou, que é Gustavo. Ele vê o vídeo, eu sei que você sabe quem é você. Me ligou tentando fazer eu cometer um crime, né? E se pediram para mim falar assim, ó, o que o síndico roubou. Ele sabe que se eu falasse algo nesse sentido, eu seria passivo de ser processado. Mas é covarde. Por que é covarde? Porque muda o nome, fala que é outra pessoa, oferece vantagens, né? Na época lá, disse que para mim que ia mandar 11 procurações para eu poder votar se eu falasse qual era o crime. Ou seja, não foi nem homem de falar o nome verdadeiro, tá? Então, assim, ó, vocês são covardes e vocês vão pagar, não pelos erros, a gente paga pelos nossos erros, é fato. Mas vocês vão pagar mais caro ainda pela covardia de vocês, tá bom? Então esse recadinho é pra vocês aí, tá bom? E eu vou estar lá hoje, tá? Eu não conheço o rosto de todo mundo, tá? Eu não sei quem é todo mundo, é possível que alguns lá olhem feio pra mim, eu nem sei quem é a pessoa. Alguns eu sei quem que é, tá? Mas o fato é que é isso, tá, gente? É isso que vocês são e vocês vão ter o que merecem, porque nós vamos atrás disso, tá bom? E vamos aqui, gente, eu não quero me delongar muito, mas eu quero finalizar aqui falar sobre o que nós vamos fazer lá hoje, tá? Para quem for comparecer lá. Ó, o que eu peço é que o máximo de pessoas estejam lá para ver o que está acontecendo, tá? Se você não puder, manda procuração por alguém da sua confiança,
para que essa pessoa possa votar no que você votaria se estivesse lá. Mas eu gostaria que todos estivessem lá para ver com seus próprios olhos, tá bom? Primeira coisa, hoje nós vamos votar sobre providências sobre a reprovação das contas. Então, o ano passado, a gente reprovou as contas, pediu, a auditoria foi feita, o auditor recomendou reprovar as contas, ou seja, já estava reprovada. Aí eles tentaram aprovar mesmo assim. Aí houve um empate, ou seja, o que está valendo? A reprovação lá atrás. Então, nós vamos hoje decidir como coletivo, tá? Moradores que têm interesse, o bem-estar do condomínio, nós vamos decidir como nós vamos agir com isso, tá bom? Ou seja, as pessoas que cometeram aquele monte de erro lá de gestão, elas precisam ser responsabilizadas judicialmente, tá bom? Essa é uma das coisas que nós vamos votar hoje. Eu conto com quem estiver lá tenha a consciência de que isso precisa acontecer, tá bom? Leiam a auditoria, vejam um vídeo da auditoria para vocês verem o que esse pessoal fez lá atrás, tá bom? Segunda coisa, prestação de contas, ou seja, em 2024, ou no dia de hoje, 2024 foi rejeitada a prestação de contas, e aí nós precisamos votar também para rejeitar as prestações de conta de 2025. Tá? Para quem acompanha aqui o que está acontecendo, vocês viram, tem até um vídeo meu lá, de um vídeo que é uma denúncia, né? Sobre o problema dos canos lá, que o pessoal emitiu uma nota de 206 canos, sobrou 80, devolveram e não devolveram o dinheiro do condomínio. Ou seja, nós precisamos rejeitar, desaprovar as contas de 2025 também e pedir uma nova auditoria, tá bom? Sobre tudo que aconteceu em 2025. Eu acho que tem um limite, por mim, farei auditoria dos últimos 10 anos desse condomínio. Mas eu acho que legalmente existe um limite aí de alguns anos, não sei se é 2 ou 3 anos, aí a gente vê isso depois, mas pelo menos do ano passado a gente precisa votar para poder investigar tudo o que aconteceu, olhar todas as contas de novo, tudo que foi comprado, o que deixou de comprar, todas as prestações de serviços, inclusive apareceu um bonitão lá com nota fiscal, de agora falando que era de serviço do ano passado, em vez de cobrar o síndico da época, tá agora torrando a paciência lá da síndica interina lá, querendo que ele receba lá, se não tem nem contrato, não tem nada, tá? Mas o fato é que isso aí nós vamos tratar disso também, eu espero que vocês vão com essa consciência. Nós precisamos reprovar essas contas e também pedir uma nova auditoria. Não é justo que as pessoas peguem o nosso dinheiro, gastem do jeito que quer, de uma maneira toda equivocada, tudo contra o próprio regulamento e depois fica por isso mesmo, tá? Essa é a segunda coisa. Terceira pauta é uma previsão orçamentária. Essa pauta é mais suave, tá bom? Essa pauta é mais suave. O que vai fazer? Na previsão, normalmente a gente já teria que votar agora, mas o pessoal, eles vão pedir uma prorrogação, por quê? Porque não está tendo acesso a tudo, as contas, não está tendo acesso às contas, aos gastos exatos. Então, para ter uma previsão orçamentária, precisa olhar melhor os números. Então, eles vão pedir uma prorrogação disso. E assim, eu sou a favor, sim, dessa prorrogação. Não tem como você chegar para quem for assumir hoje, né, assumir agora e falar assim, quero saber quanto vai gastar, mas a gente, né, eles vão dizer, não temos acesso a tudo o que aconteceu, a gente precisa ter mais clareza. Então, vai pedir para e possivelmente já vai marcar uma assembleia para que possa apresentar essa previsão orçamentária, tá bom? E a última pauta é a pauta, né, que vai a mais cara da noite, né? Mas todas são importantes, tá? Mas é a eleição de síndico, tá? Então a gente não sabe, tá? Ó, eu sou muito a favor que tenha outras opções nesse momento. A recomendação que a gente tem dado é assim, a gente focar em uma só pessoa, a gente não tentar resolver isso de uma vez, tá? O lado de lá está tentando trazer alguém, como eu disse aqui, eu não conheço a pessoa, não sei nada da pessoa, não tenho nada contra a pessoa, mas a origem da recomendação são pessoas covardes, então eu jamais aceitaria qualquer indicação deles, né? Porque eles são pessoas que não têm escrúpulos. Eu já falei isso para vocês, eles não têm escrúpulos, eles mentem, eles ligam, eles entram em grupo com outros nomes, eles fazem ligação, isso já fizeram comigo, eu tenho provas, inclusive, se crescer muito lá, eu mostro os áudios, eu vejo os meios legais para processar essa pessoa que me ligou, mandou mensagem do WhatsApp tentando me incriminar, ou fazer com que eu cometesse um crime, tá? Então, a mais cara da noite, a principal hoje, que é para a gente poder dar continuidade à mudança, é a eleição de síndico, tá bom? Eu e o grupo a quem eu represento, nós estamos apoiando a Silmara, tá? É natural que vai ter outras opções, tá bom? E eu espero que sejam boas opções também, tá? Eu espero que tenham boas opções. Só tem uma rejeição já de imediato com a indicação da galera da gestão anterior, porque eu não confio de jeito nenhum neles, tá bom? E para finalizar, gente, vamos lá com calma, tranquilidade, vamos levar aí a nossa
consciência, né? Vamos nosso pensamento crítico lá para a gente tomar as nossas decisões. Lá também nós vamos eleger subsíndicos, tá? O ideal, um contexto ideal para a nossa realidade é que tivesse um subsíndico para cada torre, tá? Eu acho que tem até bloco que não tem nenhum. Mas para cada torre, uma pessoa ali para poder filtrar e passar as informações lá para cima seria o ideal. Na pior das hipóteses, pelo menos um por bloco, né? Então 6 subsíndicos, ou o ideal que seja 18, tá? Então isso a gente vai definir lá. E também o conselho, né? Nós temos o conselho que atual, mas à noite nós não sabemos quem vai se candidatar. É bom que escolham pessoas que tenham essa preocupação, tá bom? A minha recomendação é que vocês olhem para as pessoas que vocês vão votar no conselho, que sejam pessoas que realmente queiram o melhor para o condomínio, né? Não pensa só no próprio umbigo. É isso, gente. Quero finalizar aqui, vou tentar subir esse vídeo rapidão aqui para mandar para vocês e desejo boa sorte pra gente, tá bom? Espero que dê tudo certo. E como disse a amiga lá num dos nossos grupos lá, espero que hoje a gente tenha motivos para estourar champanhe, beleza? É isso, galera. Valeu, até daqui a pouco.